É curioso, porque na história moderna da igreja, uma das mulheres que mais orou se chamava Catharine Kuhlman, uma americana. E um dia um grupo de jovens foi fazer uma entrevista com ela. E os jovens perguntaram a ela: é verdade que a senhora ora cerca de 8 horas por dia? Isso me confronta. Na verdade, isso me afronta. E ela disse: sim, é verdade. Os jovens então perguntaram assim: quando a senhora está orando, o que a senhora fala para Deus? E ela disse: eu não falo nada. Então tudo bem, o que Deus fala para a senhora? E ele também não fala nada. E como é que é isso? Eu vou te explicar, meu filho. É que quando eu entro para o quarto da oração, ele já está lá. E ela usa essas seguintes palavras: e rola um clima entre nós. E só o fato de eu estar na presença dele é o bastante para eu ficar 8 horas desfrutando da presença dele. E é justamente esta expressão que Jesus está dizendo quando ele fala assim: fala ao teu pai. A igreja que é ensinada sabe muito bem que a palavra pai lá é Abba. A palavra Abba é a palavra que a criancinha pequena consegue discernir quem é o responsável por ela. Ela está tão pequena que ela não consegue formular uma oração, formular uma frase. Então ela somente se joga nos braços do Abba, sem falar uma frase, formular uma frase, porque ela é muito pequena. E só o fato do Abba segurar os braços, segurar ela nos braços, já é o bastante para aquela que estava chorando se acalmar. Para aquela que estava desesperada, dizer: eu posso ficar tranquilo, o meu Abba está me segurando. Então Jesus está ensinando justamente isso, que oração é se atirar nos braços do Abba. Mesmo que eu não consiga formular muita coisa, mesmo que eu não consiga falar muita coisa, mesmo que eu não consiga expressar muita coisa, só o fato de eu sentir o Abba me segurar nos seus braços já acalma o meu coração, já tranquiliza a minha alma, já alegra o meu coração, já dá força para o meu coração, e eu já consigo glorificá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo. Deus nesta noite está dizendo para nós outros que estamos aqui: vale a pena orar. Mesmo que não sintamos nada, vale a pena orar. Eu estava falando para o pastor, na hora que cheguei, rapidamente ele me fez a seguinte pergunta: se estava tudo bem. Digo: sim, está tudo bem. Graças a Deus estamos bem. E comuniquei a ele que hoje completa 11 dias que sepultei a minha mãe. 11 dias. Eu sou o caçula e o caçula é o mais próximo. Na noite anterior, que era para ela ser internada, passei a noite com ela ainda em casa e foi uma noite terrível, porque eram muitas dores. E ela chamava: vamos orar, e eu: vamos orar. Eu orava, ela dormia 5, 8, 15 minutos. Acordava: vamos orar, vamos orar. Minha mãe não deixou bem nenhum. Minha mãe não deixou casa, morava de aluguel. Minha mãe não deixou carro. Minha mãe não sabia ler nem escrever o próprio nome. Mas minha mãe deixou um legado glorioso. Ela dizia assim: meu filho, vale a pena orar. Está aqui minha esposa e via, minha mãe não parava de orar. Ela parava de orar quando estava conversando com ela. Ela estava fazendo o almoço, estava orando. Ela estava na sala, estava orando. A oração, a vida dela. Eu lembro, eu era criança, menino, e minha mãe me acordava de madrugada para orar, e eu levantava com raiva. Eu não queria levantar de madrugada. E na minha mente rápida dizia assim: minha mãe vai levantar eu de madrugada para orar, vou dobrar o joelho, vou orar caladinho e vou dormir. E ela dizia assim: ore, e ore alto para eu ouvir. No coração eu dizia: mas não é Deus que tem que ouvir. A minha mãe sabiamente dizia: se ele orar baixinho, ele vai dormir. Então ore alto, eu preciso ouvir. Aleluia. Minha mãe revezava entre me acordar de madrugada
Um dia acordava de madrugada, no outro dia não acordava. Ela apenas colocava as mãos sobre a minha cabeça e orava. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Orações não morrem. Por isso, nesta noite, com muita veemência no meu coração, eu digo a vocês: orem pelos filhos, orem pela filha, orem pelo esposo, orem pela esposa, orem. Não sinto ele, mas eu oro. Não vejo ele, mas eu oro. Ele não fala nada, mas eu oro. Não ouço nada, mas eu oro. Por quê? Porque o Pai está lá. Mesmo não sentindo, mesmo não vendo, mesmo não sentindo nada, o Pai está no quarto secreto, para a glória de Deus. Esse questionamento do salmista é o grito de alguém que pensa que Deus não se importa. Esse questionamento do salmista, que parece que Deus está distante, que parece que Deus está alheio, que parece que Deus está muito longe, é de alguém que diz: Ele não está se compadecendo das minhas dores, Ele não está se importando com as minhas lágrimas. Eu choro e não vejo Ele me consolar. Eu grito e parece que Ele não ouve o meu grito. E começa a vir dúvidas a respeito deste Deus. Aí parece que quando eu leio Isaías capítulo 40, a sensação que eu tenho é que o salmista, na verdade o profeta, ele está querendo sanar essas dúvidas. E o profeta começa a fazer o retrato falado de Deus. E ele começa dizendo primeiro das mãos de Deus. E ele fala assim: olha, o Deus que você serve, Ele é grande. Mas Ele é tão grande, que Ele coloca a palma da sua mão, e Ele sabe a medida dos céus a palmos. Aí ele começa a falar do poder de Deus que é tão grande, e ele vai assim: esse Deus que você serve, Ele é tão grande, que Ele pesa todos os montes e outeiros em balança de precisão. Monte Everest, o K2, o Pico da Neblina, o Pico da Bandeira, o Pão de Açúcar, os maiores montes do Brasil e do mundo, Deus pesa em balança de precisão. Ele vai falar assim: o Deus que você serve é tão grande, que Ele traz na concha, a ideia da mão pouco fechada, na concha da sua mão, as águas. Sabe o que é isso? Os mares, os lagos, os oceanos, os rios, os córregos, todas as nascentes de água estão dentro da mão de Deus. Oh glória! E é maravilhoso quando ele, lá para o verso de número 38, 39, o 38, ele fala assim: olha, Deus é tão grande, que Ele chama cada estrela, cada uma pelo seu nome, e devido ao seu poder, toda se comparece diante dEle. Irmão, isso é uma tarefa só para Deus realmente. Deus chama cada estrela, cada uma pelo seu nome, e é comprovado cientificamente que existem muito mais estrelas do que grão de areia do mar. Existem muito mais estrelas. Mas você talvez está dizendo: não, isso é uma tarefa simples. Ok, vou passar um exercício para você fazer, para você só ter uma dimensão do tamanho do seu Deus. Quando você sair daqui, por favor, passe em algum lugar que tem um pouquinho de areia. Pega um pouquinho, não pegue muito não, pegue pouquinho. Chegando à sua casa, você joga em cima de um tablado como este, e você vai contar grão por grão. Se tiver paciência, consegue. Mas não conte somente. Conte e coloque nomes. Número 1, Beltrano. Número 2, Ciclano. Número 3, Fulano. Depois que você contar grão por grão, colocando nome, não basta só isso, misture. E depois discerna quem é quem. Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que mora dentro de você, o Deus que está no quarto secreto, o Deus que tem guardado a sua vida, Ele chama
cada estrela, cada uma pelo seu nome, e devido ao seu poder, todas se apresentam diante dele. Se Deus sabe o nome de cada estrela, ele vai se esquecer de você? Ele vai se esquecer do seu filho? Ele vai se esquecer do seu marido? Ele vai se esquecer de maneira alguma. Deus conhece você pelo nome. 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 Louvado seja o nome do Senhor. A sensação do salmista é que Deus está alheio, é que Deus está distante, e ele pergunta: por que tu estás longe? Mas Jesus vem dizer que ele não está longe. Ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você, mesmo que você não veja, ele está com você. E a prova que ele está com você é que em meio às dores você ainda consegue cantar. Se ele não tivesse presente, você não cantaria mais. Se ele não tivesse presente, você não oraria mais. Se ele não tivesse presente, a gente não estaria aqui mais. Se ele não tivesse presente, a gente não adoraria mais. Mas ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos aquietar e saber que ele é Deus. Oh, aleluia. Esses questionamentos fazem parte da caminhada cristã. Esses questionamentos fazem parte daqueles que servem a Deus. Jó questionou. Depois de dores, depois de acusações, depois de dores terríveis por perda de filhos, de patrimônio, de saúde, de apoio, de amigos, acusações, Jó se cansa de tudo aquilo. E Jó se volta para Deus. Jó nos ensina maravilhosamente bem isto. Quando te acusarem, quando falarem muita coisa de você, não pare para discutir. Vá falar com Deus. E Jó abre a boca para Deus e começa a conversar. E Jó começa a questioná-lo. E os questionamentos de Jó não estão inerentes a ele. Os questionamentos de Jó são nossos. Jó fala assim: para que eu nasci? Eu tenho certeza que em algum momento você já fez isso. Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Em outras palavras, Jó está dizendo: eu nasci, foi para isso. Este é o propósito que o Senhor tem para a minha vida, essas dores, esses traumas. E Jó pergunta, e Deus não responde nenhum dos 16 questionamentos que Jó faz. Como eu expliquei a vocês no início, faz parte da caminhada perguntar, mas isso não nos garante que Deus responderá a esses questionamentos. Jó faz 16 questionamentos, Deus se revela a Jó e faz 70 perguntas para Jó. E vai dizer assim: cinge os teus lombos como homem. Tu não é o bonzão. Tu não é o cara que gosta de perguntar. Eu também tenho as perguntinhas para ti. Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Jó, no meio dos anjos eu te procurei e não te vi. Quando eu estava formando e dizendo haja, tu não estava lá, Jó. Jó, onde estavas tu quando eu sustentava o universo com a palavra, com o meu poder? Jó, porventura tu sabes a largura da terra? Jó, porventura tu sabes o peso do vento? Jó, porventura tu sabes quem é que guia a ursa com seus filhos? Jó, porventura tu sabes quem é o pai da chuva, quem é a mãe do orvalho? Jó não consegue responder os questionamentos de Deus, porque na verdade Deus está ensinando para Jó, dizendo: Jó, se tu não entendes destas coisas que tu estás vendo, como tu vai entender os meus propósitos, Jó? Jó, na verdade, essas coisas que tu não entende, nem sabe quando foram feitas, porque tu não estava lá, elas são menores do que eu, Jó. Sou maior do que todas estas coisas, Jó. Sou maior do que tua perda, sou maior do que tua aflição, sou maior do que tua dor, sou maior do que o teu patrimônio, sou maior do que todas estas coisas, Jó. E eu estou aqui contigo, Jó. É por isso que nós chegamos no capítulo 42, o Jó afirma dizendo assim: agora eu sei, agora eu aprendi,
Eu aprendi que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, Senhor. Tu estás no controle de todas as coisas. Aleluia. Mas a pergunta que surge ao texto quando nós estudamos ele: por que o salmista começa o seu texto, a sua oração, o seu louvor do Salmo 10? Ele começa com esse questionamento: qual é a causa? O que aconteceu com o salmista que ele começou perguntando? Quando nós estudamos do versículo de número 2 ao versículo de número 13 do Salmo 10, a gente vai perceber que a causa desses questionamentos é porque o salmista começou a observar muito por fora dele. E ele começou a dizer assim, que o ímpio estava vivendo melhor do que ele. Ele começou a comparar a vida dele com a vida do ímpio. O que aconteceu com o salmista no Salmo 10 é semelhante ao que aconteceu com Asaf no Salmo 73. Asaf no Salmo 73, ele olha para 3 ângulos da vida. Primeiro ele olha para fora, e ele começa a comparar a vida dele com a vida daquele que está levando as coisas de qualquer jeito. Ele começa a dizer assim: eu sirvo a Deus e estou numa situação tão apertada. Essas pessoas não servem a Deus, estão vivendo tranquilamente. Ele estava dizendo assim: olha, ele vive dissolutamente, está fazendo churrasco todo final de semana. Eu sirvo a Deus, sou ofertante, sou dizimista, e se não fosse o salário emergencial, o negócio estava complicado. E Asaf começa a fazer comparações enquanto está olhando para fora. Esse olhar de Asaf, olhando para as pessoas, gerou nele o quê? Uma dificuldade muito grande de lidar consigo mesmo. Ele começou a olhar para dentro dele e dizer assim: olha, inútil é servir a Deus, inútil é adorar a Deus, inútil é cantar, inútil é adorar, inútil é pregar. Do que me adianta sacrificar? Do que me adianta consagrar? E Asaf começou a dizer estas coisas que também são nossas. Quantas vezes nos pegamos a isto, dizendo: Deus, eu estou feio tanto e até agora nada. Tenho clamado tanto e agora nada. Eu canto, eu adoro e as coisas estão complicando. Quando Asaf percebe que realmente vai cair, que não vai conseguir firmar, ele muda o olhar no verso de número 17 do Salmo 73, quando ele diz assim: até que entrei no santuário do Senhor, até que eu fui adorar a Deus. E enquanto eu adorava a Ele, Deus me abriu os olhos e eu pude ver o final dos ímpios. E assim como ele começa o Salmo 133 dizendo: bom é o Senhor, ele termina dizendo: bom é o Senhor. Esses questionamentos do Salmo 10 parte de um coração que fica olhando para os outros também. Mas eu louvo a Deus porque o salmista termina o seu salmo, apesar dos questionamentos do salmista, ele continua confiando em Deus. Porque no verso de número 15, na verdade o verso de número 16, ele fala assim: o Senhor é Rei eterno. Ele está dizendo: Deus, eu não entendo nada do que está acontecendo, mas Tu és Rei. Tu estás no controle de todas as coisas. Senhor, não compreendo nada do que está ao meu redor. Te perguntei, o Senhor não respondeu nada, mas o meu coração diz que Tu governa todas as coisas. O meu coração fica tranquilo porque o Senhor é Rei eterno. E o texto diz que Deus julgará os povos e Deus cuidará do seu povo. Se coloque de pé, por favor.